Estamos aqui para mais uma aula aí, como prometido, como fazer a instalação do sistema operacional Windows 7, tá? Então eu vou passar passo a passo para vocês aqui qual é o procedimento para a gente estar instalando o sistema operacional aí, no caso no computador. Então eu tenho aqui essa máquina, tá? É uma máquina que está com, no caso agora ela está com Windows XP, funcionando normalmente nela, e eu vou remover esse Windows XP e vou instalar o Windows 7 para deixar ela funcionandinho com um novo sistema operacional, né? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer esse processo? A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte. Estão vendo essa primeira tela que tá disponível para vocês aí? Essa tela chama-se tela de post, né? Então essa tela de post, ela é a primeira tela que o computador exibe quando ele está ligando. Muitas pessoas praticamente não enxergam essa tela ou elas veem essa tela muito rápido, porque ela é feita, ela é programada para que ela passe rapidamente no teu display, né? Alguns computadores novos, alguns notebooks, ele não vai te mostrar essa tela dessa forma, vai te mostrar simplesmente a marca grande do notebook na frente e você não vai ver a tela. Mas você vai notar que no rodapé vai ter o acesso para as teclas de comando, as teclas de atalho para você poder acessar, no caso, o setup ou acessar ali o menu de boot, tá? Então eu vou primeiro, quando você ligar o teu computador, você tem que ficar bem atento para você captar e visualizar essa tela. Ela passa muito rápido mesmo. Aqui ela está pausada, eu pausei ela para vocês poderem enxergar ela melhor, mas ela vai passar muito rápido mesmo, tá? Então aqui ela vai dizer ali a quantidade de memória RAM que tem no meu PC, qual é o tipo de HD que eu estou conectado, ou se eu tenho leitor de CD, né? E algumas informações mais. Essa primeira tela é a tela onde o computador detecta todo o hardware e verifica se o hardware do teu PC, teu notebook, está ok, se ele está funcionando, né? Então, seguindo nessa tela, o que você tem que observar é o seguinte: ligou o PC, apareceu essa tela, você tem que ficar pressionando várias vezes seguida, uma atrás da outra, várias vezes seguida, a tecla de atalho para acessar o setup. No meu caso aqui, se você olhar no rodapé aqui, é F2, tá? F2 é a minha tecla de atalho do meu computador. Mas no caso do teu computador pode ser F10, pode ser delete, tá? Que geralmente é delete na maioria dos casos, mas pode ser F10, pode ser delete, em alguns outros casos pode ser uma outra tecla, tá? Então você vai ligar, basicamente assim, você vai ligar o computador e vai ficar pressionando várias vezes a tecla, até ela acessar o setup da máquina, tá? Então no caso, a minha tecla aqui seria a tecla F2, né? Para mim poder acessar. Tudo bem, aqui eu já acessei o setup, né? Essa é a primeira tela do setup, ela vai me trazer algumas informações aqui, no caso, como hora, né? A hora local, embaixo aqui eu tenho o dia, no caso o mês, o ano, né? O mês, o dia e o ano. Aqui eu tenho Legacy Diskette A, Driver Diskette, né? A gente não utiliza mais, eu posso desativar isso daqui porque eu não tenho. Então eu dou um Enter, eu venho aqui em Disable e desativo. E aqui embaixo eu tenho as minhas IDEs, né, onde estão conectados os meus HDs, então, ou o meu leitor de CD também. Então aqui no caso eu tenho aqui eu tenho um HD conectado na minha segunda IDE como master, ok? Aqui embaixo a gente tem mais algumas configurações, configurações de teclado, não vem ao caso a gente mexer nisso agora. Seguindo lá em cima vocês vão ver a guia chamada Advanced, né? Aqui você vai ter outras configurações também. No caso, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não está fazendo configuração de setup, tá? Mas a guia que a gente vai chegar é essa guia aqui, que é a guia de boot, tá? Esse setup é o setup dessa forma, desse design de setup, ele é um setup geralmente utilizado nas placas-mães ASUS, tá? É bem semelhante das placas-mães ASUS. Mas se você tiver um setup diferente, a lógica é a mesma. Você vai localizar a área onde configura o boot e você vai alterar aqui a ordem do boot no teu computador, tá? No meu caso, o meu boot primário está como Removable Device. Em segundo, Network Boot, né? Ele vai dar um boot por placa de rede. Em terceiro, ele vai buscar boot no HD. Em quarto, ele vai buscar boot no leitor de CD. Se você não sabe o que é boot, boot é o seguinte: quando o teu computador passa da tela de post, que é aquela primeira tela que você quase não vê, dali para frente ele vai começar o boot do sistema. Então ele vai buscar esse sistema, ele vai buscar um sistema operacional onde tiver configurado primeiro. Então vamos supor que esteja como está configurado no meu aqui. Se eu tivesse um pendrive
com o sistema operacional rodando, ele ia buscar no meu disco removível, no meu dispositivo removível, ou seja, no meu pendrive primeiro. Se ele não achar sistema operacional no meu pendrive, então ele buscaria na minha rede. Se ele não achar sistema operacional na minha rede, ele buscaria no meu HD. Se ele não achar sistema operacional no meu HD, ele buscaria no meu CD. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele, como eu vou formatar, eu preciso que ele busque primeiro no CD, certo? Então eu vou, olhando aqui embaixo, no Help aqui, você pode olhar que para alterar valores ali, Change Values, você vai utilizar o mais ou menos do teclado. Então isso eu vou fazer. Eu vou utilizar aqui o menos para jogar esse Removable para baixo. Eu vou utilizar o menos para jogar o Network para baixo. Vou utilizar o menos para jogar o Hard Drive, que é o meu HD, para baixo. Eu quero que fique como, primeiro ele busque no CD, depois ele busque no HD, certo? Feito isso, eu venho aqui no Exit, marco a primeira opção Exit e Save Changes, né, ou configurações. Vou dar um Enter, ele vai me abrir a janela de confirmação, eu vou dar um Sim e pronto. Agora ele vai reiniciar a máquina e vai me perguntar aqui, vai pedir para mim apertar alguma tecla para mim iniciar o CD. Apertei, ele já está começando a instalação do Windows. O sistema de instalação do Windows agora está começando a carregar. É um processo um pouco demorado, tá? Eu vou aguardar a primeira tela para que o meu vídeo não fique muito comprido, tá? Então aqui eu tenho já a primeira tela do meu computador, da instalação do Windows. Aqui você vai procurar a linguagem. No meu caso eu estou instalando um Windows 7 em inglês, mas não faz diferença, o procedimento é o mesmo. Você vai escolher português aqui no teu, provavelmente vai estar marcado como português padrão. Aqui é o horário, o horário local, né, formato de horário da localização onde você está instalando. Eu vou procurar aqui por Brasil. Vamos botar o B aqui, B, Brasil. Vamos ver. Opa, então vamos botar português. Aí, português Brasil, ok. E aqui embaixo o layout do teclado, tá? Layout do teclado no meu caso é o ABNT2, porque o meu teclado tem o cedilha, tá? O meu teclado tem o cedilha, então é o ABNT2. Se você tiver um teclado padrão americano, que é aquele que não tem cedilha, você vai procurar por Estados Unidos Internacional, tá? Estados Unidos Internacional. Feito isso, clique em avança. Aqui ele vai te dar mais uma confirmação. Você clica em instalar agora. Aguardar o processo de instalação está iniciando. Então a primeira tela que ele vai abrir para mim agora é para mim aceitar os termos de licença, né? Você vai marcar aqui ler, né? Se quiser, não é a necessidade de ler. Se você quiser, você pode ler e aceitar e avançar. Se você não quiser aceitar, simplesmente esquece, não vai conseguir instalar. Então avançando, ele vai me dar as duas opções de instalação. A opção de upgrade, ou seja, ele vai instalar por cima do meu Windows XP que está lá. Não é o que eu quero, porque isso nunca fica legal, fica sempre meio serviço mal feito. Então eu vou utilizar a opção Custom Advanced, ou seja, uma instalação avançada. Então eu vou clicar aqui e aí ele vai me abrir o meu HD, no caso os drivers que eu tenho. Então aí ele vai reconhecendo o HD. Podem ver agora que ele reconheceu aqui o meu HD, no caso é um HD pequeno, é um HD de 40 GB, tá? É só para fazer a demonstração para vocês. Aqui embaixo eu tenho as opções para mim remover a partição que tiver. Eu vou remover todas, tá? Então eu vou clicar aqui na partição de 30 GB, aqui eu vou clicar em Delete para mim remover ela. Ele vai me dar uma janela de confirmação, eu dou um OK. Removi, agora meu HD está sem partição nenhuma. Tá? Quando você estiver tirando um Windows de um computador com Linux, aqui vai ter várias partições. Você pode remover todas, tá? Você deve remover todas, na verdade. Tá? Existem alguns computadores que vêm com um sistema operacional de recover e ele vai ter as partições de recover aqui também. Eu recomendo neste caso que você faça o seguinte, que antes de você fazer essa formatação, você ligue o computador normalmente, acesse a área de recover dele e gere os discos de recuperação. Ele vai gravar uns 2 ou 3 DVDs de recuperação e nesses DVDs de recuperação ele vai fazer um backup do que tem nessas partições de recover. Para que mais tarde, se você quiser, você pode voltar ao seu sistema operacional original no estado de fábrica. Isso em alguns notebooks ou PCs novos hoje em dia vem com esse recurso. Em todo caso, você vai ter que remover todas as partições de qualquer forma, como eu fiz aqui. Removeu tudo, né? Se você tiver uma partição de backup, você não precisa remover, né? Você remove só a partição do sistema operacional. No caso, se tiver uma partição de arquivos, você deixa ela aqui, né, e remove só a partição do sistema operacional. Depois que removeu, clica em novo,
Aqui você escolhe o tamanho da tua partição. Eu vou escolher o tamanho máximo, que é os 40 GB, os 40 mil megas, e eu vou clicar em aplicar. Ele vai me confirmar se eu quero criar essa partição e com um sistema de arquivo adicional. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma partição de boot. Observe que ele criou a minha partição de 39,9 GB e uma partição de 100 MB. O Windows 7, a partir do Windows 7 você começa a ter esse recurso aqui, que ele cria os arquivos de boot. Em caso de recuperação, ele cria nessa partiçãozinha de 100 MB, tá? Você nunca deve deletar ela ou colocar qualquer coisa aqui dentro. Ela é uma partição de sistema. Feito isso, só clicar em avançar e pronto. Ele vai começar o procedimento de cópia de arquivos, depois ele vai descompactar, começar a fazer o procedimento de instalação. Vai ocorrer normalmente, ele vai reiniciar algumas vezes e aí o processo vai continuar normalmente. Ele reiniciou, está iniciando de volta, reiniciou a primeira vez. Está concluindo agora, ó, completando a instalação. Gente, quando ele reiniciar a primeira vez, ele vai pedir, vai aparecer aquela tela lá, pressione qualquer tecla para continuar do DVD. Nessa segunda reinicialização você não pressiona, senão você vai reiniciar o processo de formatação. Então na hora que você apertou a primeira vez, fez o primeiro procedimento da instalação, a primeira vez que ele reiniciar, ele vai te aparecer aquela tela lá, pressione qualquer tecla para continuar do DVD. Ali você não pressiona a tecla nenhuma, você deixa ele passar aquela parte para que você continue a instalação, senão você vai reiniciar o processo de formatação. Então isso é importante. Ele completou. Está terminando as configurações. Reiniciou mais uma vez. Ó, pressão na tela agora, vamos ver se ele vai. Já passou direto. Mas naquela tela ali, se ele pedir para você iniciar através do DVD de instalação, ali você não pressiona nada, você deixa passar a tela. Só pressiona na primeira vez que você for fazer a formatação, a instalação, né? Está preparando o computador para a primeira vez que for utilizar. Checando as configurações de vídeo, né? Se você tiver uma placa de vídeo aceleradora, ele já vai ativar o efeito aero, que é aquele efeito transparência do Windows. E pronto, ó. Agora já está praticamente instalado o Windows. Ele está me pedindo só qual vai ser o usuário do meu sistema. Então, username, ele dá um exemplo aqui, John, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui formatar o PC, que é o nosso portal, formatarpc.com. Lembrando aí, né? Se você está no YouTube, você pode acessar o nosso portal da formatação, ou se você já está no nosso portal aí, dá uma navegadinha legal nele aí, dá uma olhada nos outros tutoriais, se inscreve, baixa o manual da formatação, coloca o teu e-mail lá para a gente mandar sempre novidade, te ajudar, botar dica. Você pode mandar e-mail com dúvidas para a gente vai responder para você, tá? Fique tranquilo se você tiver alguma dúvida. Aqui ele está pedindo o password, né, da minha conta. Eu vou deixar sem senha, né? Então, no caso, se eu quisesse senha, quando o meu computador ligar para pedir senha, então ele diz que é recomendado. Nesse caso eu não vou colocar, então eu colocaria aqui a senha, repetiria e colocaria aqui uma dica, né? Não é o caso, eu vou avançar. Aqui ele está pedindo o product key, que é a chave de licença do Windows 7. Se você tem ela, você vai digitar ela aqui. Se você não tem ela, você pode desmarcar esse quadradinho, deixar em branco e avançar. E por final, quase terminando nossa instalação, você vai escolher qual é a configuração do Windows Update que você vai utilizar. Eu recomendo que você marque a opção assim, ó, pergunte-me depois, tá? Que é esse X vermelho aqui que ele não recomenda. Mas se você marcar essa opção aqui, use as configurações recomendadas, ele vai terminar de instalar e já vai começar a baixar aquele monte de atualização. Então esquece, deixa para ele perguntar depois a gente vai fazer uma configuração. Tem um artigo que é o artigo como deixar o PC redondinho como uma uva, né? Como deixar o PC mais rápido redondinho como uma uva. Foi o que eu criei lá no meu artigo, naquele vídeo, naquele artigo, eu explico passo a passo como fazer a configuração do Windows Update, configuração de mensagem, para deixar o computador mais rápido. Então, a melhor a fazer é deixar para perguntar depois. Aqui a configuração do horário, você vai alterar o time zone aqui, né? Então é horário de Brasília.
verificar, ajustar meu relógio automaticamente para o horário de verão. Aqui eu posso ajustar a data e a hora. Se o teu relógio estiver errado, é importante você ajustar. E aí você vai avançar. Depois disso ele vai te perguntar, selecione aonde que o seu computador está localizado. Então, se é uma rede de trabalho, numa rede de casa, numa rede pública, né? No caso é a configuração do firewall do Windows. Tá? Eu recomendo que você coloque sempre assim, ó, a rede de trabalho, né? Work Network, que é esse tipo de rede de configuração do teu firewall, ele não bloqueia tanto. Já se você colocar rede pública, ele vai travar tudo. Home Network, ele também vai fazer algumas configurações que não são bem legais, para você fazer compartilhamento de impressora, compartilhamento de arquivo. Então, Work Network aí é o melhor. Clicou, aí vai aguardar, ele está finalizando, agora ele já está iniciando o meu sistema operacional pela primeira vez. Está quase concluído o nosso serviço. Vamos aguardar. E prontinho!